Continuando com a aula de geografia, não é difícil compreender o espaço, logo não será difícil compreender a geografia. A paisagem pode ser um caminho, mas somente a paisagem não explica a realidade. Se a intenção de qualquer ciência é explicar alguma realidade, a geografia tende a explicar as formas aparentes e visíveis. Portanto, torna-se extremamente importante buscar e compreender as relações naturais, as relações sociais e as relações da sociedade com a natureza. Quando investigamos os motivos que influenciaram na formação e transformação das paisagens, estamos estudando geografia. O espaço geográfico é muito importante e a geografia preocupa-se em estudar as paisagens e suas transformações. Exemplo, uma favela sem qualquer planejamento, urbanização, calçamento, praças e etc., a geografia ela vai estudar até a forma como se apresentam as belas paisagens dos centros urbanos, com boa infraestrutura, praças, arborização, centros de lazer, etc. Então, a geografia ela faz um esforço reflexivo sobre as transformações do que se convencionou a chamar de espaço geográfico. Se observarmos uma foto da cidade de Belém nos anos de 1970 e para uma foto de hoje, do ano de 2020, nós iremos observar, visualizar, a grande diferença entre o espaço atual para o espaço do passado. Segundo estudiosos, o espaço geográfico é o resultado da relação dos homens em sociedade, ou seja, é o produto das modificações feitas no espaço habitado pelos homens. Como diria Milton Santos, é a metamorfose da natureza em espaço artificializado, humanizado ou aculturado. Para facilitar o entendimento, o espaço geográfico seria um lugar produzido pelo homem em sociedade, transformando a natureza em um espaço cada vez mais artificializado. O espaço geográfico ele também vai ter as suas representações. Professor André, mas quais seriam essas representações? Você já ouviu falar em cartas? E também já ouviu falar em cartas temáticas? Cartas e cartas temáticas. Professora Andréia, cartas são aquelas cartinhas que nós fazemos, que nós aprendemos a escrever na aula de português ou na aula de redação. As cartas às quais nos referimos são, na verdade, na representação do espaço geográfico, não são essas. Isto é, são cartas produzidas a partir de um ramo do conhecimento chamado de cartografia. Cartografia. Mas o que é cartografia? A cartografia é um ramo do conhecimento geográfico que é destinado para a produção de cartas, de mapas, de plantas. Todas elas são necessárias para o uso em estudos sobre países, regiões e cidades, bem como para planejar uma construção ou alteração em um bairro, em uma rua ou em uma casa. Sabemos que para construirmos uma casa, nós necessitamos de uma planta. São ferramentas indispensáveis para o planejamento e execução de transformações do espaço geográfico. Mas várias são as áreas do conhecimento que se utilizam das cartas, dos mapas e das plantas. Uma delas é a arquitetura, que lança a mão do projeto de uma casa, chamando de planta, e a partir dela inicia-se e conclui-se uma construção de uma casa ou um prédio, por exemplo.